Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema que não aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Chama-se Os Despenseiros da Comuna. Eu estou pegando do livro Vida e Ato dos Apóstolos. O autor é Kaibar Schuster. Kaibar foi um médium, uma pessoa muito boa, que viveu no interior do estado de São Paulo e que trabalhou muito em prol da doutrina espírita e das causas sociais. Os Despenseiros da Comuna é o seguinte: quando Jesus morreu, os apóstolos perpetuaram os seus ensinamentos fazendo trabalhos diversos em prol das comunidades. Então eles continuaram expulsando os demônios, curando pessoas enfermas e foram gerando através dessas atitudes pessoas interessadas em participar do movimento que depois foi se dado o nome de cristão. Nome esse dado por Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos. Então as pessoas começaram a chegar até eles e começaram a participar de uma comunidade. E os apóstolos tinham dupla tarefa. Eles tinham a necessidade de continuar fazendo seus trabalhos sociais, religiosos e também cuidar da comunidade de forma geral. As pessoas que vinham até essas comunidades, elas eram orientadas pelos apóstolos que não havia luxo e que tudo era repartido. Dessa forma, aqueles que queriam participar desta comunidade tinham que colocar seus bens materiais à disposição de todos, ou seja, aqueles que tinham mais dividiam com aqueles que tinham menos. As necessidades de um eram supridas pelos excessos de outro. Então os apóstolos, vendo que o volume estava crescendo, resolveram convocar, através de oração, 7 pessoas para que elas pudessem cuidar desses aspectos de distribuição material. Então eles chegaram à conclusão que eles não conseguiriam fazer os seus trabalhos se não tivesse pessoas justas, honestas, bondosas, que pudessem ajudá-los nessa parte material. E aí foram convocados essas 7 pessoas, e entre elas um médium muito cheio de fé e do espírito, como os falavam, que era Estevão. Estevão, aquele mesmo que depois foi sacrificado, que foi apedrejado por Paulo, e que ele se tornou um dos maiores mártires da história do cristianismo. Então as pessoas faziam o seguinte: eu tenho lá minha fazenda, eu tenho lá minha casa, eu tenho lá meu recurso, os meus bens, eu quero participar dessa comunidade. Então para isso eu despendo tudo que eu tenho, coloco na mão dessas 7 pessoas, e essas pessoas, junto com outros bens de outras pessoas, ajuntam e vão, na medida da necessidade de cada um, fornecendo alimentos, roupas, coisas que pudessem fazê-las subsistir, mas sem luxo, sem nada que pudesse ser diferente entre outras pessoas. Ou seja, todo mundo recebia igual. Então uma família que tinha seus 5, 6 filhos, recebia logicamente dentro das suas necessidades um pouco mais do que aquela que tinha 1 ou 2 filhos. E isso foi importantíssimo para os apóstolos, porque eles ficaram libertos para fazer o trabalho que eles queriam efetivamente. E isso durou durante um bom tempo, mas não para sempre. Por quê? Porque mesmo perto dos apóstolos, a comunidade feita de homens, feita de pessoas que erram, que têm ciúmes, que têm egoísmo, que têm inveja, não conseguia no todo aceitar as divisões das formas como elas queriam. Então um começou a querer mais, o outro querer também a mesma quantidade ou um pouco mais. Alguns achando que por terem dado mais bens na composição da comunidade teriam direito a uma apatia maior, e isso não era concedido. Apesar de todos esses problemas e todas essas dificuldades, os apóstolos, com essa liberdade de não ter que cuidar disso, conseguiram fazer coisas estrondosas, divulgar o Evangelho, fazer com que as pessoas pudessem conhecer mesmo o sentido das pregações e dos ensinamentos de Jesus. E isso foi muito benéfico.
Mas por que eu estou contando esse ponto para vocês, que isso fez parte do início do cristianismo? Eu falo isso para vocês porque nós hoje, talvez um pouco mais amadurecidos espiritualmente, talvez um pouco mais espiritualizados, menos materialistas, apesar que nós sabemos que nós estamos ainda muito distante de chegar ao ponto ideal, deveríamos nos questionar se nós teríamos hoje condições de criar uma comunidade, mesmo que ela fosse pequena, com aqueles mesmos ideais do início do cristianismo. Ou seja, será que eu disporia dos meus bens, dos meus carros, minha casa, a minha condição financeira, e colocaria isso de comum em uma comunidade para que fosse repartido com outras pessoas, sem querer um pouco mais porque eu estou contribuindo com a maior parte? É difícil. Penso que todos nós teríamos muitas dificuldades de fazer isso. Primeiro porque nós recearíamos de colocar esses dinheiros na mão de pessoas, porque em função das nossas falhas, dos nossos erros, nós não acreditamos ainda que teriam pessoas totalmente preparadas para agirem como aquelas 7 pessoas que inicialmente no cristianismo. É muito difícil para nós, ainda hoje, pensar nesse modelo de comunidade. Vou dar um exemplo para vocês verem a nossa distância em relação a esse procedimento que tinha no início. Qualquer um de nós temos nosso trabalho, temos nossa casa, lutamos com muita dificuldade para poder pagar as contas. Ainda somos muito materialistas porque queremos sempre um pouco mais. Estamos assim sempre insatisfeitos com o que nós temos, porque sempre estamos pensando naquilo que nós gostaríamos de ter. Se dentro da nossa família, por exemplo, houvesse um irmão, uma irmã, uma pessoa ou mesmo uns pais que tivessem necessidade, que estavam passando por problemas financeiros sérios, qual de nós se disporia de parte dos nossos bens para dar a eles, para ajudá-los definitivamente? Quem de nós abriria e venderia uma casa para ajudar um irmão que está passando necessidade, que perdeu um emprego, ou mesmo em um caso de doença? Eu sei que todos nós podemos ajudar, que devemos ajudar, que o princípio da caridade seria esse. Mas quais de nós estaríamos realmente dispostos, como um exemplo, de estar suprindo financeiramente uma família amiga, uma parte da nossa família, financeiramente todos os meses, até que ela possa se recuperar, sem esperar nada de troca, sem esperar nada de volta? Quantos de nós teríamos a capacidade da doação, de ajudar sem esperar nada de troco, nem ao menos a recompensa de Deus? Deus, é lógico que tudo vê, olha as intenções dos nossos corações. Ele olha qual é o sentido real que nós estamos fazendo uma determinada ação. Será que nós estamos preparados para ajudar as pessoas sem pensar em nada de volta? Nem sequer um muito obrigado? Eu acho que não. É muito difícil para nós. Então, os Despenseiros da Comuna, do livro Da Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schuster, nos traz a realidade. Essa história é contada na época em torno de 35, 40 depois do nascimento do Cristo. Ela relata, infelizmente, ainda o que nós somos hoje e as dificuldades que nós temos de trabalhar em prol do bem, em prol do amor, sem pensar exclusivamente no nosso bem. Ou seja, que nós distribuamos em comunidade aquilo que a gente tem de recursos, através do amor verdadeiro, do amor genuíno. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, acesse nossa página Nestor Neto no Facebook e acesse o nosso blog nestornetoblog.com. Muito obrigado.